estamos aqui de novo e nesse vídeo a gente vai conhecer a diferencial. Vocês vão ver que diferencial e aproximação linear, que foi um assunto que a gente viu em aulas anteriores, são assuntos que estão, que estão intimamente ligados. Por quê? Porque vocês vão ver que a diferencial de uma função, nada mais é que uma aproximação, exatamente isso, é uma aproximação da nossa ou da variação, né, que uma função está sofrendo quando um valor da abscissa sofre também uma pequena variação. Então, quando esse valor da abscissa está sofrendo uma pequena variação, você deve concordar comigo que a nossa função ela também vai sofrer uma variação, né? Então, a diferencial vai nos aproximar dessa variação. Por que a gente precisa da diferencial? Olha só, vamos pegar aqui uma reta tangente, né? A gente vai precisar aqui, né, da nossa reta tangente que passa nesse ponto aqui, né? Nesse ponto onde temos aqui a abscissa x e ordenada f de x. Nesse ponto, você deve concordar comigo que para a gente encontrar, isso aqui a gente estudou lá nas primeiras aulas sobre derivada, né? Que para a gente encontrar essa reta tangente, precisaríamos de um segundo ponto, né? De um segundo ponto que está próximo desse ponto e o que iríamos fazer, né, geometricamente falando, é aproximar esse ponto desse aqui. Com essa aproximação, a gente encontra essa reta tangente e a declividade dela representa a derivada da função no ponto em questão. Beleza. Só que para encontrar, né, analiticamente, para encontrar, a gente calcula o limite dessa variação que está sofrendo aqui, né, que seria exatamente a diferença entre as ordenadas da nossa função aqui, que seria a variação da nossa função. Perceba que é na curva que está sofrendo a variação. Então, vamos chamar isso aqui de delta y. Então, o limite de delta y por essa variação que a nossa função está sofrendo horizontalmente, né? Ou seja, com relação à abscissa, a gente chamava de delta x. Esse delta x é um incremento em x. Eu coloquei aqui dx, mas a gente já vai entender o porquê esses valores são iguais quando estamos falando de diferencial, ok? Então, essa razão, o limite dessa razão, delta y por delta x, quando delta x está se aproximando de zero, com esse valor, geometricamente falando, a gente encontrava a nossa reta tangente e também, né, aqui algebricamente falando, a gente está encontrando exatamente o valor da derivada da função em x. Beleza, só que você deve concordar comigo que quando o Δx é um valor muito pequeno, né, vamos considerar aqui o Δx um valor muito pequeno. Essa razão aqui, ou seja, ΔY por ΔX, ela é aproximadamente a derivada da função. Perceba que a gente não está mais falando do limite, e sim apenas da razão. Essa razão aqui vai estar próximo da nossa derivada, quando o ΔX é um número muito pequeno. Beleza? Show de bola! Só que vocês vão ver, perceba que isso aqui é uma aproximação, né? A gente poderia reescrever isso aqui, ó. A variação com que a nossa função está sofrendo, que seria o nosso ΔY, é um valor aproximado, né? É um valor aproximado da derivada da função em x multiplicado por ΔX. Então perceba que essa variação que a nossa função está sofrendo quando o x sofre uma pequena variação, a gente pode aproximar por essa expressão. Só que muitas vezes encontrar essa variação aqui, pessoal, pode se tornar trabalhoso. Então a gente vai utilizar uma representação que até então a gente utilizava para expressar a derivada, né, que seria dy por dx. A gente vai utilizar isso aqui agora. Isso aqui nada mais é que a derivada em x. Vamos utilizar isso aqui como um quociente, né, uma razão entre dois incrementos, tá ok? Porque, olha só, quem seria o dy geometricamente falando? O dy, ele representa exatamente essa variação aqui, que é a nossa, com relação à nossa reta tangente, tá ok? Então aqui estaria o nosso dy. E perceba que quando o dy para um ΔX muito pequeno, ou seja, para um valor muito pequeno, claro, quando o ΔX é grande, essa diferença, né, a diferença entre a nossa função, o ΔY e o dy, ela se torna um pouco grande. Mas quando o ΔX aqui se torna pequeno, perceba que o nosso dy e o nosso ΔY, eles acabam se confundindo. Então,
Quanto mais próximo aqui, né, ou melhor dizendo, quando o ΔX estiver mais próximo de zero, o dy e o ΔY, eles se confundem. Então a gente vai utilizar isso para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque dy, então reescrevendo essa expressão aqui, ó, dy, que vai ser igual a derivada da função vezes dx, né? Perceba que são expressões bem parecidas, levando em consideração que o ΔX é igual a dx, né? Quando a gente está falando de ΔX muito pequeno, esse valor aqui é muito mais fácil de encontrar. Então é muito mais interessante aproximarmos, né, a variação com qual uma função está sofrendo, na qual a função está sofrendo, né? É muito mais simples utilizar essa expressão aqui, que chamamos de diferencial, do que essa expressão. Então vocês vão ver que isso aqui, né, aproxima, claro, quando o nosso ΔX está muito próximo de zero, essa aproximação é quase que perfeita. Né? Isso aqui a gente vai ver na aula seguinte. A gente vai trazer um exemplo e vocês vão comparar, a gente vai poder comparar ΔY com dy. E vocês vão ver que a aproximação desses valores, né, chega a ser algo mínimo. Tá? E é muito utilizado nas ciências exatas. Essa aproximação, né, é muito utilizada nas ciências exatas. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com exemplos com relação a diferencial. Ok? Então, espero vocês lá. Curta aí o nosso vídeo, caso tenha gostado. Como também, aproveite para se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. E conheça o nosso site, matematicabajosé.com. Ok? Então, espero vocês. Até mais.